Oi, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando a semana 17 em língua portuguesa. Vamos trabalhar ainda com a apostila número 2, ok? Espero que todos estejam bem e vamos iniciar a aula então. Nessa videoaula, eu gostaria de relembrá-los sobre a processual que está acontecendo nessa semana, do dia 20 ao dia 27, questões sobre o livro de literatura, Cupido e Psique, tá? Não esqueçam de fazer porque vale nota, como nota de prova de 0 a 10. Hoje, aqui nessa aula, nós vamos trabalhar com a apostila 2, páginas 91 a 96, e como tarefa vocês vão ter as páginas 107 a 112. A maioria dessas páginas é leitura, tá? Então, vocês vão praticar bastante a questão da leitura. Então, peguem a apostila, por favor, um lápis, uma borracha, um marca-texto para anotar algumas coisinhas e vamos lá. Na página 91, nós vamos trabalhar um pouquinho com a questão da história da escrita, tá? Eu vou ler o texto e vou explicando aos pouquinhos a vocês. Então, dos desenhos ao alfabeto fonético. Muito do que vai estar escrito aqui vocês já conhecem, já estudaram, já ouviram falar ou na disciplina de história ou na própria disciplina de língua portuguesa. Então vamos lá. Os desenhos, escrita pictográfica. Como você imagina que uma geração transmitia suas histórias, suas ideias e suas experiências às seguintes antes do homem inventar a escrita? Tudo era transmitido oralmente, claro, como na brincadeira do telefone sem fio. Muita informação se perdia, se modificava, eliminavam-se detalhes, acrescentavam-se outros, pois a transmissão de uma pessoa a outra dependia da memória e da disposição para contar exatamente o que ouviu. Já há 40 mil anos, o homem pintava nas cavernas, possivelmente para registrar fatos, ideias, sentimentos, como hoje fazemos valendo-nos da escrita. Essas pinturas podem ser consideradas como uma primeira forma de escrita. Ao desenhar um boi, o homem queria dizer boi. Ao desenhar um sol, queria dizer sol. Chamamos a essa escrita de pictográfica. Então, os desenhos que apareciam nas paredes das cavernas já era uma forma de comunicação. Não eram através de letras do alfabeto, mas sim através de desenhos, eles conseguiam se comunicar, tá? E essa escrita, então, se chamava de pictográfica. Desenhos representando ideias, escrita ideográfica. Então, aqui representava palavras, pictográfica, ideias, ideográfica. A escrita pictográfica, suficiente para registrar aquilo que se vê diretamente, era insuficiente para transmitir coisas mais complicadas, como o dia à noite, o calor, a carne do boi, uma história, uma ideia. Para superar essa limitação, o homem passou a usar desenhos não só para representar diretamente o ser observado, como o sol, o boi, mas para transmitir ideias relacionadas a esses seres. Por exemplo, desenhava um boi para representar uma boiada ou a carne de um boi. Essa era a escrita ideográfica. Como as pessoas passaram a escrever mais, os símbolos foram sendo simplificados até não lembrarem o objeto que representava no início. Então, aqui houve uma espécie de evolução na escrita. Aí do ladinho vocês têm então uma ideia do que era escrita ideográfica. Página 92. O conjunto de marcas de uma palavra escrita cuneiforme. Mais de um povo desenvolveu algum tipo de escrita, sempre adaptada aos materiais que usavam. Os babilônicos escreviam com um pequeno bastão de madeira, com uma espécie de ponta afiada em lajota de barro mole. Como era difícil fazer linhas curvas na argila mole, desenhavam conjuntos de marcas que significavam palavras. Essa era a escrita cuneiforme. Então, conjunto de marcas que significavam palavras. Marcas, não um alfabeto ainda. Cada figura uma palavra, os hieróglifos. Os egípcios desenvolveram uma escrita gravada na pedra. Era demorado escrever na pedra, mas por outro lado as inscrições aí permaneciam por muito tempo. Desenhavam figuras, os hieróglifos, sendo que cada uma representava uma palavra. Mais tarde passaram a usar o papiro, que permitia escrever mais rápido do que na pedra.
Com o uso do papiro, os hieróglifos foram sendo simplificados, dando origem à escrita hierática, que depois se transformou na escrita demótica, desculpem. Então, ali tem a imagem da escrita dos hieróglifos. Conjunto de sons, uma palavra escrita fonética. Os fenícios, influenciados pelos egípcios, criaram um tipo de escrita que usamos atualmente, a escrita fonética. Na escrita fonética é possível reproduzir todos os sons, de todas as línguas, com poucos sinais. Assim, quando se inventa uma palavra nova, não é preciso inventar um desenho novo para representá-la. Basta usar os sinais, letras, já existentes, pois são suficientes para registrá-la. Como eram comerciantes navegadores, os fenícios espalharam o alfabeto fonético por todo o mundo conhecido na época. Todos os alfabetos fonéticos que existem tiveram início no alfabeto fenício, então foi o primeiro o fenício. O alfabeto fenício está ali, ó, as imagens que representavam letras. Modificações no alfabeto fenício. Cada povo, de acordo com suas necessidades e características, introduziu algumas mudanças no alfabeto fenício. Os gregos inventaram novas letras para os sons que não existiam no alfabeto fenício e, como haviam vários estados gregos com diferentes formas de falar, criaram formas diferentes de escrever. Como valorizavam muita beleza, foram moldando as letras, tornando-as mais harmoniosas. Também introduziram as vogais e estabeleceram a escrita da esquerda para a direita, como nós escrevemos, da esquerda para a direita. Os romanos herdaram o alfabeto grego, introduziram novas letras e eliminaram as que não eram usadas no latim. E por último, a escrita pictória e ideográfica hoje. Ainda hoje, alguns povos usam escritas pictográficas e ideográficas, como os chineses e os japoneses. Os japoneses usam 4 escritas diferentes: ideográfica, que herdaram dos chineses, um sistema silábico para os sons que não existem na língua chinesa, um alfabeto inventado para as palavras estrangeiras e o alfabeto romano. Então, ali do ladinho vocês têm a imagem da escrita japonesa, que ainda é por símbolos, tá? Diferente da nossa, que é por letras. Primeira questão. Muitas vezes, quando as crianças ainda não sabem a ler e escrever, desenham algo parecido com uma bola, um cachorro ou outro ser e dizem: aqui está escrito bola. Que tipo de escrita corresponde à ideia da criança? A pictórica. A pictórica é quando a gente desenha uma imagem para representar uma palavra, né? Então, desenha mais ou menos uma bola e diz que ali está escrito bola, mas não está, é só a imagem da bola. Muito comum na bem antes da alfabetização, né? Quando as crianças são bem jovenzinhas. Nessa questão 2, você vai praticar a escrita ideográfica. Invente alguns desenhos para indicar os conceitos apresentados a seguir. Então, um descanso. Você vai fazer um desenho que represente o descanso. Saudades. Um desenho que representa saudades. Divertimento. Uma imagem, um desenho. Você vai desenhar da sua forma que representa o divertimento para você. Questão 3. Qual é a vantagem de usar o alfabeto fonético, dos fonemas, né? Com poucos sinais, podemos reproduzir os sons das palavras de todas as línguas. Então, o fonético é aquele utilizado com o alfabeto. Então, a vantagem é que com poucos sinais, conseguimos reproduzir as palavras. 4. Se usássemos a escrita pictográfica ou ideográfica, o que aconteceria cada vez que inventássemos uma nova palavra? Seria preciso inventar um símbolo para representá-la. Então, vamos supor que eu não escrevo, quando eu quero falar água, eu não escrevo A-G-U-A. Eu desenho a água, desenho uma garrafinha de água. Então, quando eu vou inventar uma palavra nova, eu teria que inventar um símbolo para representá-la, tá? Mais difícil, né? Seria para todos entenderem a comunicação. Na página 95, vocês têm um texto falando sobre a palavra etimologia. Então, ali, o título da tarefa é A Vida das Palavras e o título do texto, A Senhora Etimologia.
Vocês vão ler sozinhos o texto da página 95. Tem mais um pouquinho lá na 96, tá? Vão ler com bastante atenção. Leiam e aí depois passem para o próximo slide, ok? Leiam individualmente. Depois de feita a leitura do texto, vamos às questões. Procure no dicionário o significado das palavras desconhecidas. Então, palavras que vocês não entenderam no texto, vocês devem procurar no dicionário e escrever aqui. Questão 2. O que é etimologia? Provavelmente ou entenderam no texto ou buscaram no dicionário. É o estudo da origem e da formação das palavras. A origem e a formação das palavras. Então, da onde vêm as palavras? Qual é a origem dela? Qual é a formação? É a etimologia. Questão 3. Antigamente, quem influía mais na língua? Os que o autor chamavam de incultos, ou seja, os que não estudaram ou estudaram muito pouco, quase nada, liam ou escreviam, ou os cultos. Por quê? Segundo o texto, eram os incultos, porque repetiam erros e acrescentavam outros, que passam a ser repetidos adiante, né? Então, com a repetição, isso se prolifera, as pessoas começam a falar, né? Se generaliza. A forma passa a ser incorporada como padrão, então, deixando de ser um erro. Então, se os incultos falavam sempre as palavras erradas, essas palavras um escutava, repetia, esse que escutava repetia e um repetindo, e ela se tornava a palavra correta, ok? Então, eram os incultos. E para encerrar, a questão 4. Por que hoje estaria mais difícil a ação dos incultos sobre a língua? Porque há grande variedade e quantidade de material escrito fixa. Então, agora não é mais só oralmente, é fixa e é escrita, tá? Então, existe uma forma atual das palavras e culta. A questão 5. Existe uma tendência em modificar as palavras de maneira que exige menor esforço para serem pronunciadas. Essa pode ter sido a causa da modificação de specum para espelho. Ainda, muitas pessoas dizem espelho por ser mais fácil de pronunciar do que espelho. Pense um pouco em erros que muitas pessoas cometem atualmente. Verifique qual desses erros pode ser cometido para facilitar a pronúncia. E escreva a palavra correta e o erro. Eu vou falar uma palavra que muitas pessoas erram, tá? Mortandela. É mortadela. Mortandela, é muito fácil. Problema, também muito fácil de errar. Problema, ok? Então, palavrinhas assim que vocês escutam e sabem que está incorreta. E a questão 6. De acordo com as ideias expostas no texto, esse erro que você apontou pode, no futuro, vencer a forma correta e deixar de ser erro? Por quê? O que vocês acham? Que pode virar mortandela de tanto as pessoas falarem? Pode virar problema de tanto as pessoas falarem? Acho que não, né? Hoje nós temos uma gramática, uma literatura que estuda e que trabalha só com a forma correta das palavras. Então é muito difícil, está escrito, conforme eu falei, está registrado. E antigamente não tinha esse registro, era tudo muito oral. Então por isso que agora vai ser mais difícil o problema se transformar em um problema, ok? Aqui a gente encerra a videoaula número 1. Fiquem bem e até mais. Tchau, tchau.